Bom dia, gente. Tá na sala para gravar. Olha só. Então, partindo aí dessa página 133, ó. O que a gente vai falar de barroco e tem uma imagem de uma igreja? Porque o barroco floresceu. Quem estava me perguntando aí onde é que aconteceu? Se aconteceu na América do Sul, quem que era? Tá falando comigo? Eu, Maria, Guilherme. O Guilherme. O barroco, ele é nosso, né? O barroco floresceu na era da expansão aurífera de Minas. Então, assim, existem igrejas de estilo barroco em Salvador, Porto Seguro, tem alguma no Rio de Janeiro, mas onde reside o maior conjunto arquitetônico barroco é em Ouro Preto, certo? Que as igrejas ali todas são datadas da época desse ciclo do ouro. Então, essas igrejas barrocas, elas trazem o contraste. Gente, contraste é palavra-chave do barroco. Você observa nas pinturas, primeiro. Vamos ver as obras pictóricas. Você vê, assim, que as figuras emergem das sombras. Nunca a luz foi tão utilizada como no barroco agora. Porque o que é iluminado são só as pessoas no fundo negro. Isso é um contraste, de claro no escuro. Contraste é carro-chefe do barroco, tá certo? Como que a gente percebe esse contraste barroco nas igrejas? É uma fachada simples, simplória, né? À frente da igreja, a fachada. E lá dentro, a igreja ela é toda ornada em ouro e pedras preciosas. Então, isso é um contraste, entendeu? Vocês conhecem Ouro Preto aí, vocês sabem que as igrejas são, assim, suntuosas, né? Que os altares suntuosos. É tudo ornado em ouro, tudo pincelado em ouro, ok? Então, isso é o contraste das igrejas barrocas. Ó, aí você vai pegar a sua... Oi, gata. Esse contraste também é uma metáfora, né? Claro, escuro. Isso é metáfora. Na verdade, esse jogo de luz, de claro e escuro, de coisas contrárias, já vira uma antítese, né? A antítese é muito utilizada no barroco. Metáfora, comparação, antítese, analogia, é o pau que rola no barroco. A linguagem do barroco ela é muito rebuscada. Ela é uma linguagem assim, muito justamente rebuscada e contraditória para mostrar como que o homem barroco se sentia. Esse homem de 1600, 1800 aí, como que ele se sentia? Porque é aquele homem que saiu da igreja, porque um outro comprovou várias teses de conclusão da igreja e está perdido pelo mundo. Não foi somente as pessoas que foram para o protestantismo, mas também muitos fiéis ficaram perdidos no mundo, sem uma religião. E isso também preocupava a igreja, entendeu? Por isso que a grande parte das obras da linguagem literária, né, falando de poemas, poesias, do Gregório de Matos, por exemplo, é como se fosse uma súplica a Deus pelo perdão. Funciona como se fosse um ato de contrição, um ato de fé. Pequei, Senhor, mas não porque pecado da vossa clemência me despido. Quanto mais eu peco, mais o Senhor me perdoa. Parece uma prece. Por quê? Porque o barroco é a arte da contra-reforma, é para trazer os fiéis de volta para a igreja. E eu preciso usar uma linguagem, assim, com poder para isso, uma linguagem forte, que convença o leitor, entendeu? Então, ó, imagine o Brasil entre 1600 e 1800, vivendo um processo efervescente de exploração, aculturação dos povos indígenas e formação da identidade nacional. Olha que loucura que está o Brasil, entendeu? Essas realidades aí, ó. Maria, bom dia. Bom dia. Eu tô falando que nem um bobo aqui com o microfone desligado. Oh, meu filho. Pelo amor de Deus. Olha bem como é que a sociedade já é contraditória. Olha como é que a sociedade já vive em contradição. Então, esse homem que vive essa sociedade contraditória, gente, ele é todo perturbado. Ele é todo contraditório. O homem barroco, ele não sabe se ele aproveita os prazeres do mundo, os prazeres materiais, os prazeres da carne, se junta tesouros na terra, ou se ele prepara o seu espírito e junta tesouros no céu, porque ele sabe que uma hora ele vai ter que pagar, ele vai ser cobrado por todas as suas atitudes na terra. Entendeu? Essa contradição que o homem barroco vive, o homem da época, né? Ela é expressa na arte, na pintura, né? Através do contraste de luzes, de jogo de sombra, né? Na escrita. São as figuras que são utilizadas de antítese. O Gregório de Matos tem outro poema que ele fala assim: nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Então, olha bem, olha o jogo de antítese que ele usa. Dia e noite, luz e sombra, entendeu? Nasce e morre,
são palavras antitéticas, são palavras que têm sentido oposto. Tá certo? Ô, Maria, Oi? essa dualidade do barroco é mais uma comparação entre as trevas do protestantismo e a luz da Igreja Católica, não é? Também faz referência a isso. Faz referência a isso. Isso mesmo. Né? Ou as trevas do protestantismo, ou as trevas do próprio inferno, né? Que a pessoa vai viver depois, né? Mas a luz sempre vai ser a Igreja Católica. Então, você observa que a sociedade, ela já vivia, assim, uma contradição louca, né? A aculturação dos povos indígenas, formação de identidade nacional, a exploração, então já era tudo muito contraditório. E aí é nesse contexto que surge esse barroco, né? Para expressar essas ideias do homem barroco. A forma de expressão barroca. O barroco, a gente estava estudando o classicismo, lembra? A última corrente literária que nós vimos foi o classicismo, lá na Europa. Portugal, propriamente dito, com o Camões. Tá certo? Aí nós viemos para o Brasil com a literatura de informação, o quinhentismo, né? Literatura de informação e literatura catequética. Ok? A primeira corrente literária que acontece no Brasil, com características de corrente literária, é o barroco. Certo? O barroco ele se contrapõe ao classicismo em todos os modos possíveis. Porque o classicismo mantinha a métrica, mantinha uma regularidade nos versos, né? Você vê que o Camões escreveu os Lusíadas, todos os versos têm 10 sílabas poéticas. São 1.102 estrofes, oitava. Então, olha bem, né? Olha bem como é que mantém uma regularidade. Aí chega o barroco e joga isso tudo por terra. O barroco escreve não obedecendo aos princípios do classicismo, né? O barroco rompe com esse equilíbrio que o classicismo tinha. O sentimento e a razão agora já não existe mais um equilíbrio entre eles. Observa, tem uma pintura chamada A Santa Ceia, do Leonardo da Vinci, né? A Santa Ceia é um quadro da época do Renascimento, porque o Da Vinci é o representante do Renascimento, ok? Gente, a Santa Ceia tem o Cristo no centro, tem 6 profetas de um lado, 6 profetas de outro, olha a simetria. Os arcos que tem lá atrás nas paredes são 3 de cada lado. Olha a simetria, olha o equilíbrio, olha a perfeição da imagem. Aí vem o barroco, que começa com essas imagens todas distorcidas, tudo deturpado. E não tem nada essa pintura agora do meu lado. Oi? Tô com essa pintura agora do meu lado. Aí. Então, você está observando como é que isso daí tudo tem um equilíbrio? Aí você começa a ver as pinturas do barroco, gente. Olha essa daqui, que é muito famosa. Olha que trem que choca a pessoa. A pessoa sendo degolada com um punhal. Observa. E o jogo de luz incide justamente na vítima. Incide nos agressores, né? Judite e companhia aí, que é do livro de Judite lá da Bíblia. Isso é uma passagem bíblica. E o cara está sendo degolado. Então, isso daí causa, assim, um espanto. Isso causa uma certa... Mas as pessoas nem aceitam muito bem, né? O barroco, por muito tempo, por ele estar vinculado à igreja, por ele não ter mais esse equilíbrio tão prezado pelo classicismo, ele foi por muito tempo muito criticado, chamado de grotesco, aí, ó, extravagante, irregular, né? Que ofusca as pessoas, estapafúrdio, uma coisa assim, de louco. Nossa, não existe, não é arte, as pessoas pensavam isso, né? Barroco, por muito tempo, foi tido como uma irregularidade na arte, na literatura, de um modo geral. Né? Mas por que na arte chama mais atenção? Porque as pessoas visualizam, né? A representação pictórica, ela causa mais impacto porque qualquer um vê. Uma exposição de arte, qualquer um vê. Agora, um poema você tem que ler. Não é? Ele não está ali estampado na sua frente, na sua cara. Entendido? Então, veja bem. Deixa eu achar aqui, compartilhar aqui. Então, o barroco passou por essas críticas aí, né? Muito veementes. Né? De ser uma arte menor, porque estava vinculada à igreja, né? Tinha uma aversão às ideias do classicismo. Então, isso tudo foi deturpando a ideia do barroco. Vamos lá? Ah, vocês estão vendo o slide? Vocês estão vendo, galerinha? Sim, Maria, tá perfeito aqui. Eu tô vendo. Ok. Certinho, Maria. Certo. Gente,
Consegui tirar esse leão daí ainda não, tá? Me dói demais tirar o leão de tudo enquanto há. Pode deixar o leão, ele é bonitinho. Deixei o leão. Aqui, essa aqui, ó, é uma foto verídica que eu tirei lá em São João del Rei, de uma igreja lá, acho que é a igreja de São Francisco de Assis. Essa fotinha aí. Eu coloquei ela aqui porque geralmente, assim, a gente já vê muitas fotos repetidas, né, de igreja, né? Mas, ó, então vamos lá. Início do Barroco. Quando que o Barroco começou no Brasil? No século XVII, né? Na Bahia, propriamente dita. A obra que inicia o Barroco, Prosopopeia, de Bento Teixeira. O nome da obra é Prosopopeia, tá? Além da literatura, além de se manifestar na literatura, manifestou-se também nas artes plásticas e na arquitetura. Principalmente pela obra de Antônio Francisco Lisboa, o nosso Aleijadinho, né? Nós temos aí, assim, um conjunto arquitetônico ali em Ouro Preto, Mariana, e em Congonhas de Campo, Congonhas, né? Aqui em Minas. Que tem em Congonhas que tem os 12 profetas dele. Há especulações de que não são dele nada, que claro que são dele, né, gente? Sempre tem alguém querendo tirar a fama da pessoa. Né? Aí, ó, a palavra é controvertida, né? Que é relativo a coisa irregular, a uma pérola irregular. Que uma pérola é uma coisa muito preciosa, né? Mas se ela é irregular, ela já perde um pouco do seu brilho, né? Não deixa de ser a pérola, mas ela tinha que ser redondinha, tipo isso. Né? Então, o Barroco, ele tem essas características aí, como eu falei, né? De grotesco, justamente por isso, por mostrar, né? Essa dualidade do homem, por trazer para a tela essas imagens de sofrimento. Você observa que os rostos das pessoas nas imagens, nas telas, eles trazem um sofrimento muito grande, ok? O que é o Barroco? A arte da harmonia intensa, por vezes dramática, na qual o contraste é predominante. Isso daí é válido para qualquer segmento do Barroco, né? Tanto para pintura, quanto para arquitetura, escultura ou literária. É a arte da harmonia intensa, na verdade, sim. Não existe uma harmonia, um equilíbrio, né? É a expressão intensa, né? Às vezes dramática. Por isso que os rostos trazem essa dramaticidade. Olha, como é que era a vida social no Brasil? A vida social girava em torno dos engenhos ou das grandes propriedades rurais e fazendas. A dualidade era constante. Não é só uma dualidade expressa nas páginas do Barroco, mas ela está na sociedade. A busca pelo modelo de civilização europeia, porque nós sempre buscamos modelos europeus, até o romantismo, né? O Barroco, o arcadismo, ainda é modelo europeu que se busca. Né? No romantismo, nós vamos valorizar o que é nacional, mas nós ainda vamos buscar os valores para o índio lá no cavaleiro medieval, daquelas novelas de cavalaria que nós estudamos lá no trovadorismo, certo? Então, só vai valorizar o que é brasileiro no romantismo. Então, a gente ainda busca esse modelo de civilização europeia. E isso convivia com a escravidão, olha que trem de doido, e a distância moral da Igreja Católica, que a Igreja Católica aí já perdeu prestígio por causa disso, não é? E essa distância moral, por quê? Pessoas muito, muito próximas, de dentro da própria igreja, que cometiam atos ilícitos, né? Desmandos políticos, desmandos morais, né? Eram raras as mulheres alfabetizadas, as meninas aprendiam geralmente o que era próprio de mulher fazer, né? Costurar, bordar, e algumas coisas que era só de mulher, ok? Característica do barroco literário. Peraí, galera. Eu não tô vendo vocês, tô gostando disso. Peraí. Deixa eu voltar aqui. Voltar aqui para nós falarmos, para nós falarmos nos vendo. Aí na página 133 de vocês, está falando que é uma arte marcada pelo contraste, vocês têm que grifar isso, pela dramaticidade que evidencia a tensão gerada pelo choque de dois interesses que tinham de achar uma forma de conviver. Quais eram os dois interesses humanos na época, que vocês acabaram de ver ali no slide, no Brasil? O gosto pela materialidade e as demandas da vida espiritual. Viu? É o que eu já expliquei. Né? O homem barroco, ele fica aí para aproveitar os tesouros humanos, os prazeres humanos e os tesouros da terra, né? Coisas materiais, e viver sua vida contrito com Deus. Tá certo? O contexto sociocultural do barroco nós já vimos. Eu quero que vocês peguem na página 135, pra vocês verem esse quadro comparativo entre o classicismo e o barroco. Você vê como que é muito diferente. O classicismo tinha
o homem como centro do universo. Agora, o barroco tem essa visão de dualidade do homem no centro do universo ou Deus no centro do universo. Você escolhe. O classicismo era todo equilibrado, cheio de racionalismo, era razão em detrimento da fé. Agora nós temos um mundo espiritual, olha, versus o mundo material. O contraste o tempo todo, dualidade o tempo todo, tá vendo? Fé e razão. O classicismo tinha o paganismo. Por que era paganismo e agora é religiosidade e cristianismo? A Igreja Católica é a luz que clareia todas as ideias do barroco, certo? E por isso tem muitas obras pictóricas que remetem a passagens bíblicas. A escola literária é muito bíblica. Muitas passagens. Tem a conversão de Mateus, que o Mateus, gente, ele virou um discípulo assim, muito ferrenho de Cristo, mas o Mateus era um cobrador de impostos. E o cobrador de impostos na época, ele não era simplesmente um funcionário do governo. Ele cobrava impostos, ele cobrava mais e acabava ficando com uma parte para ele. Então, ele extorquia o cidadão. E isso é irregular, uai, perante as leis de Deus, uai. Entendeu? A conversão de São Paulo, que era Saulo, antes de ser Paulo, né? Ele perseguia os cristãos e matava. De perseguidor, ele tornou-se um perseguido, que se converteu. Então, essas passagens bíblicas, assim, icônicas, elas são obras pictóricas do barroco, justamente por isso, tá? O paganismo deu lugar ao cristianismo. O que era o paganismo no classicismo? Era aquela ideia lá do Lusíadas, por exemplo, do Camões dos Lusíadas, de que o povo todo foi ajudado por deuses da mitologia grega. Entendeu? O classicismo pregava o paganismo dessa forma, né? E é os deuses da mitologia grega que ajudam as pessoas a resolver e enfrentar os problemas do mar, as tempestades que vêm. Influência da cultura greco-latina, né? Que tinha no classicismo, deu lugar à influência da Igreja Católica. O sensualismo vai dar lugar ao cultismo e ao conceptismo. Essas duas vertentes do barroco, cultismo e conceptismo, é o modo de se escrever, tá? O cultismo vai cultuar um jeito de escrever mais rebuscado e o conceptismo vai trabalhar mais com explicar o abstrato através do concreto. Vai usar analogia, tá certo? Cultismo e conceptismo. Depois nós vamos ver isso aí bem separadinho. Hoje ainda não, tá? Hoje vai ficar meio só com as características barrocas. O universalismo do classicismo deu lugar ao maniqueísmo do barroco. E a busca de clareza do classicismo deu lugar ao interesse por raciocínios complexos, difíceis. Como? Nós vamos ver isso na linguagem do Gregório de Matos e do Padre Antônio Vieira. Tá bom? Ó, um contraste que a gente percebe que eu falei, ó, a apostila de vocês trouxe, ó. A suntuosidade lá no teto da igreja. Você observa que as pilastras, elas dão ideia que, ó, as pilastras vêm até aqui. O resto é pintura. A pintura dá a ideia de a imagem ser em 3D. Você está dentro da igreja, se você olha para cima, parece que o teto da igreja está em 3D. Tá certo? Uma perfeição para a época, gente, mas uma perfeição. E a fachada é essa aqui, ó. Humilde, simplória, tá vendo? Aí. Essa é a igreja de São Francisco de Assis, das mais visitadas, das mais famosas em Ouro Preto. Né? Então aqui a gente percebe essa dualidade. No visual, a gente já percebe essa dualidade. Deixa eu voltar aqui para o nosso slide, para ver se tem alguma outra. Com esses tetos de igreja. Você fica impressionada? Demais. É muito difícil pintar assim. Muito difícil. O pior é que assim, eles não tinham toda a parafernália que existe hoje para se pintar, né, Maria? Ou Sofia? Eles não tinham, por exemplo, o material próprio para isso. Eles pintavam nas tábuas que estavam lá no teto já. Que foi construído em 1560. Olha que doideira. Né? Fazia tinta vermelha aí, talvez até com sangue humano e urucum amassado. Que não pode duvidar. Né? E fica essa perfeição. Era difícil chegar lá no teto, era difícil ver também a proporção, se ia ficar legal. Aham. É verdade. É tudo muito difícil, porque não tinha aqueles andames aí, né? Lockman que aluga andame, não. A pessoa tinha que ficar lá pendurada, quase que bater na asa para poder fazer isso. E outra coisa que eu queria falar. Por isso que hoje é tão difícil restaurar esse tipo de trabalho. Porque você não tem a tinta, aquela cor de tinta, aquele tom de tinta você não tem. Entende? Hoje não existe, porque aquilo ali era feito na hora. Entendeu?
não tem aquele tom de tinta. E você, às vezes, não tem a técnica que a pessoa usou de pincelagem, que, né, era uma coisa arcaica que a pessoa utilizou. Mas é muito bacana. Isso daí, ó. Esse teto aí do mestre Ataíde. Se nós temos o Aleijadinho como o craque da arquitetura, da escultura, nós temos o mestre Ataíde como o craque, o mestre mesmo na pintura, tá? Aí, data dessa época aí de obras dele, tanto aqui em Minas, né, no Barroco de Ouro Preto, quanto algumas obras do Rio de Janeiro. São desse mestre Ataíde, tá? Assunção da Virgem. Muito bacana, gente. Muito bacana. Peraí que eu quero ver aqui se o slide tem mais alguma coisa para a gente poder trabalhar para o teste de amanhã, tá? Se deixasse, né? Se o Zoom deixasse eu compartilhar a tela. Aí. Agora foi. Ai, vamos falar aqui. Aqui já está falando de característica do cultismo e do conceptismo. Eu não quero falar disso aqui, não. Eu quero aqui, ó. Peraí. Depois a gente fala disso aqui, tá? Porque isso aqui é para a gente adentrar mais um pouco. Aqui, ó. O exagero. Como que é esse exagero no barroco? É o reflexo do dilema do homem barroco, como nós já falamos, né? Esse exagero aí, ele vai ser visto, ó. O poeta exagera, rebusca, dramatiza seus sentimentos. Como é que nós vamos ter esse exagero? É uma linguagem muito rebuscada. Tudo é muito sofrido, tudo tem uma dimensão maior, né? Tudo é agigantado. O contraste, luz e sombra, que é explorado, né, nas pinturas, claro e escuro, terreno versus espiritualidade e efêmero versus duradouro. O terreno, né, carnal versus o espiritual, vai dar origem ao carpe diem, que vai ser explorado. Tá certo? De aproveitar o dia, aproveitar agora, porque amanhã você não sabe se você tá vivo. E esse carpe diem pegou o homem de um modo que o homem não larga isso nunca mais, né? Isso permeia todas as correntes literárias depois. É claro que com menos intensidade, né? E aqui no Barroco também ele é visto com certo pessimismo, né? Vamos aproveitar o dia que não vou morrer, tipo isso. Já no arcadismo, não. No arcadismo é só aqui a próxima corrente literária. Esse carpe diem, ele é explorado de um modo assim, vamos viver, né, gente? Porque nós temos que viver a vida está passando, temos que aproveitar cada instante, mas com um certo racionalismo, tá? Sem muita dramatização. Sem muito... Lembrei agora daquela mulher do dedo. Lembra? Uhum. A mulher do dedo. Ô, gente, que ela é muito... Como é que ela fala que ela é? Ela é muito... esqueci agora, que ela fala que são os diários, igual eu, assim. Muito veemente. O barroco é veemente. O efêmero versus o duradouro. O efêmero é tudo que é terreno, é passageiro. E o duradouro é onde você guarda o seu tesouro no céu, que lá a traça não corrói. Entende? O efêmero versus o duradouro é carnal versus espiritual o tempo todo. Tá certo? E daí surge a margem para as críticas do Gregório de Matos, né? Que ele vai falar lá, que falta nessa cidade, verdade, que mais possua desonra, honra, que mais... Lembra que nós já trabalhamos isso lá no começo do ano? Que o Gregório de Matos vem falar dos desmandos políticos, tem pessoa que não sabe governar nem sua cozinha e está governando o Brasil, está governando a Bahia, né? Que vai falar dessa... Por quê? Porque as pessoas só querem, os governantes só querem sugar do Brasil, né? Só está pensando no material, entendeu? Aí ele vai fazer essa crítica, ok? Então, aqui tá tranquilo por hora, né? Se vocês quiserem printar essa tela aí, ó, vocês dão uma olhadinha mais tarde. Eu pedi pra vocês fazerem essa atividade aqui, não pedi? Da página 135? Não, você pediu essa aula. Pedi agora, então. Vocês vão fazer para depois. Tá. Ó, esse quadro chamado Vanitas. Vanitas quer dizer vaidade. São muitos. São muitas obras com esse mesmo tema, sempre tem uma caveira se sobrepondo a várias coisas que simbolizam o conhecimento humano. Olha pra você ver. Para que isso? Ó, a caveira. Aqui nós temos uma flor. Nós temos aqui uma bússola. Nós temos uma chave. Nós temos um pergaminho, uma pena e uma vela acesa.
E a caveira ali, ó. Sem olhos, mas a gente percebe que ela tá mirando isso tudo. Não é? O que essas imagens querem dizer? Que a morte se sobrepõe a qualquer vaidade humana. A luz representa o conhecimento. A morte vai apagar isso aí. Esse pergaminho e essa pena representa o conhecimento de escrita, o poder que o homem tem de dialogar, né, de se comunicar. Tá certo? Essa bússola e essa chave representa esse conhecimento do mundo que o homem tem, que pode viajar agora para o mundo afora, né? Já houve a expansão marítima, ele agora já consegue viajar mundo afora. A morte também se sobrepõe a isso. E essa flor aí pode simbolizar até mesmo a vida de um modo geral, o amor de um modo geral. Tem um outro troço aí que eu não sei o que é, ó, no cantinho aqui, eu não sei o que é isso. Sempre são cheios de elementos. Não sei o que é isso, cara. Saquinho de moeda? Pois é. Eu acho que é. Mas o que você observa? É que a morte, olha, e a incidência maior de luz é sobre o crânio. Observa. Como se o feixe de luz estivesse diretamente sobre o crânio. Para quê? Para evidenciar mais o que é mais importante. Tá certo? Evidenciar que a morte vem, galera. A morte vem e depois que a morte passa, todos somos iguais. Né? A caveira tem esse significado, essa simbologia. Tá certo? Deixa eu ver o que a questão pediu aqui. Tá. Tá falando do memento mori. Memento mori é a morte. Cadê? Vai explicar para vocês aqui. Ó. Memento mori. Não sei onde está, mas está explicando. Depois nós temos aí uma outra pintura do Michelangelo Merisi de Caravaggio, bastante requisitada durante a Contra-Reforma. Jantar em Emaús. Esse aí é Cristo. Ó. Esse jantar aí é o Cristo que está aí no centro. Natureza morta, tá vendo? Faz parte. Muito bacana. Vocês façam esse dever para a próxima aula. Se vocês estiverem estudando lá e ficarem com alguma dúvida, vocês podem me mandar um zap aí que eu acudo vocês. Tá bom? Para o nosso teste amanhã, como nós combinamos, cadê? Deixa eu ver aqui. Tive que anotar, gente, porque aqui eu vou falar com vocês, tá? Tá ficando perdido entre matéria do teste e matéria da prova. Quinhentismo e barroco. Acho que tem uma questão de quinhentismo ainda, que ainda tá fresquinho na ideia, né? E as outras sobre o barroco. Mais sobre características mesmo do barroco, contexto, tá? Tá tudo bem tranquilo para nós. Maria, Oi, perguntas agora, fala comigo. você falou que o barroco ele é mais brasileiro, né? Ele é de origem brasileira, né? Não origem, né? Ele começou lá na Itália, né? Floresceu na Itália. E veio para o Brasil. O que eu falei com você é o seguinte, é que o Brasil estuda barroco, mas o barroco é de Minas. Onde é que tem obras barrocas? Né? Minas Gerais e Porto Seguro, na Bahia. Algumas na Bahia, né? Mas o complexo arquitetônico mesmo, escultural, é nosso. Né? Com Ouro Preto. Ouro Preto é todo barroco. Tá? Mas sim. Então, tipo assim, ele foi se espalhando pelos países. Sim, foi se espalhando pelos países. Isso mesmo. Mas começou lá na Itália. Tá? Ó, tá aqui, ó. Lá na sua página 135. Tá falando aí, onde é que floresceu? Ó, na Itália, na época de mudanças sobre a Igreja Católica, envolvendo a Igreja Católica e foi por causa dessas mudanças aí da Igreja Católica, para poder ver que dar uma freada nessa reforma protestante, que criou-se a Companhia de Jesus, ó, o Tribunal do Santo Ofício e a Companhia de Jesus. São os membros da Companhia de Jesus que vieram para o Brasil depois do descobrimento, com a missão de catequizar os índios. Entendeu? Então, o barroco já começou causando transtorno para o Brasil antes mesmo de o Brasil ter o quinhentismo aqui acontecendo. Entendeu? Aconteceu em 1517, olha. A Companhia de Jesus foi fundada aí por volta de 1540, 1545. E aí alguns membros vieram para cá, com a missão de catequizar os índios. Por isso que eles precisavam tanto, gente, catequizar os índios. Entendeu? Porque espalhando mais um pouco a fé católica num país recém-descoberto, aí a Igreja Católica se agigantava novamente. Entendeu? Por isso que os portugueses vieram com essa missão, né? Eles falam que vieram com a missão de
levar a fé cristã aos povos gentios. Ok? E ele durou muito tempo, né? O barroco. Durou muito tempo, quase assim uns 100 anos aqui no Brasil, pelo menos. Começa aqui no Brasil mais ou menos em 1500. Na verdade, no Brasil, 1600, vai até 1600 e um pouco. Que aí começa o arcadismo em 1600, ok? Os 120 anos aí que durou. Doideira, né? E essas guerras que aconteceram depois da Revolução, né, da Reforma, elas, ali, fortaleceram os estados absolutistas, vocês já estudaram isso em história, e fortalecendo os estados absolutistas, enfraqueceu o poder da igreja ainda mais e dificultou essa reunificação da igreja. Entendeu? Por quê? Porque o poder agora foi mais distribuído, né? O absolutismo e a contra-reforma constituíram um pano de fundo para o surgimento do barroco. Ok? Galera, locos horrendos, os aspectos dolorosos da realidade. Dá uma lidinha na sua apostila, tá? Dá uma lidinha na sua apostila toda aí, até essa parte que nós fomos aí, até o dever. Ok? Até barroco na expressão escrita. Lê até a página 136. E na dúvida, vocês me mandam um zap. Ok? Certinho? Beijo, beijo. Obrigado pela presença. Obrigado pelos questionamentos que fazem a aula acontecer. Tchau, tchau. Falou, Maria. Até, Maria. Tchau, Maria.